Catecismo Maior de São Pio X. Áudio 21 de 22. Breve História da Religião. Segunda parte. Resumo da história do Novo Testamento. Anunciação da Virgem Maria. Reinando Herodes, cognominado o Grande, viveu em Nazaré, pequena cidade da Galiléia, uma Virgem Santíssima chamada Maria, desposada com José, a quem o Evangelho chama varão justo. Embora ambos descendessem dos reis de Judá e, portanto, da família de Davi, viviam contudo pobremente e ganhavam um sustento com seu trabalho. A esta virgem foi enviado o anjo Gabriel, que a saudou cheia de graça e lhe anunciou que seria a mãe do Redentor do mundo. Ao ouvir estas palavras e tendo em vista o anjo, Maria perturbou-se de início, mas em seguida, assegurada por ele, respondeu: Eis aqui a escrava do Senhor. Faça-se em mim segundo tua palavra. No mesmo instante, o Filho de Deus, por obra do Espírito Santo, encarnou-se em seu puríssimo ventre, e sem deixar de ser verdadeiro Deus, começou a ser verdadeiro homem. Este foi o princípio da redenção da raça humana. Visita a Santa Isabel e nascimento de São João Batista. No colóquio com o arcanjo, Maria soube que sua prima Isabel, mulher de um sacerdote chamado Zacarias, apesar de idade avançada, estava para ter um filho. Com santa solicitude, foi Maria visitar sua prima nas montanhas da Judéia, para congratular-se com ela e mais ainda para servi-la como humilde criada, como de fato o fez por 3 meses. Foi então que Maria, respondendo à saudação da prima, que inspirada pelo Espírito Santo saudou a Mãe de Deus, com aquele sublime cântico, Magníficat, muitas vezes cantado pela Igreja. O filho de Isabel foi João Batista, o santo precursor do Messias. Nascimento de Jesus Cristo e circunstâncias daquele grandioso acontecimento. Naquele tempo, publicou-se um edito através do qual o imperador César Augusto ordenava um recenseamento a todos os súditos do Império Romano, e que, portanto, cada um se dirigisse para a cidade de sua origem. Maria e José, por serem da casa da família de Davi, tiveram que ir para a cidade de Belém, onde Davi havia nascido, mas não encontraram hospedagem pelo grande número de pessoas que ia recensear-se. Foram forçados a se recolherem dentro de uma espécie de caverna que servia como estábulo não muito longe da cidade. Foi ali, à meia-noite, o Filho de Deus, feito homem para a salvação dos homens, nascido da Virgem Maria, a qual enrolou-o em panos, deitou-o numa manjedoura ou coxo de animais. Naquela mesma noite, um anjo apareceu a uns pastores que velavam naquela região e guardavam seu rebanho, e anunciou-lhes que nascia o Salvador do mundo. Os pastores correram atônitos ao estábulo, encontraram o menino Jesus e foram os primeiros a adorá-lo. Obediência de Jesus e de sua Mãe Santíssima à lei. No 8º dia após o nascimento, em obediência à lei, o menino foi circuncidado e lhe dado o nome de Jesus, como havia indicado o anjo a Maria, quando anunciou-lhe o mistério da encarnação. Além disso, em conformidade com a lei,
a Santíssima Virgem, embora não fosse obrigada, apresentou-se no 40º dia, oferecendo por si o sacrifício das mulheres pobres, que era um par de rolas ou pombos, e pelo menino Jesus o preço do resgate. Havia no templo um santo ancião chamado Simeão, que teve a revelação do Espírito Santo de que não morreria sem primeiro ver o Cristo Senhor. Tomou em seus braços o divino menino e, reconhecendo-o por seu Redentor, abençoou-o com grande alegria e o bendisse com grande alegria, saudando-o com aquele terno canto Nunc Dimittis que a Igreja canta ao terminar o ofício de cada dia. Ao mesmo tempo, acudiu uma piedosa viúva idosa, que, vendo o divino menino, regozijou-se em seu coração, e assim dizia maravilhas dele a todos os que esperavam a redenção de Israel. Os magos. Algum tempo depois do nascimento de Jesus, vieram a Jerusalém 3 magos ou sábios, vindos do Oriente, e perguntaram onde havia nascido o rei dos judeus. Estando em sua terra, eles haviam observado uma estrela extraordinária, e por ela, segundo uma antiga profecia conhecida no Oriente, entenderam que devia ter nascido na Judéia o desejado das gentes. Inspirados por Deus, seguindo o caminho indicado pela estrela, vieram adorá-lo. Reinava naquele tempo em Jerusalém Herodes, o Grande, homem ambicioso e cruel. Grandemente perturbado com as palavras dos magos, informou-se dos príncipes dos sacerdotes em que lugar havia de nascer o Messias. Tendo sabido que o local indicado pelos profetas era Belém, despachou os magos recomendando-lhes que retornassem rapidamente, fingindo que queria ir lá também para adorar o menino recém-nascido. Os magos partiram, e imediatamente a estrela que tinham visto no Oriente apareceu-lhes, guiando-os até a morada do divino menino em Belém. Entraram e encontraram um menino com Maria, sua mãe. Prostrados, o adoraram, e abrindo seus tesouros, ofereceram-lhe ouro, incenso e mirra, reconhecendo-o como rei, como Deus e como homem mortal. À noite, avisados em sonho para não voltarem a Herodes, regressaram por outro caminho para sua terra. Morte dos inocentes e fuga para o Egito. Herodes esperou em vão pelos magos. Vendo-se ridicularizado, encolerizou-se ao extremo, e esperando em sua bárbara angústia matar Jesus, ordenou a morte de todos os meninos abaixo de 2 anos que havia em Belém e seus arredores. Antes, porém, um anjo apareceu em sonho a José, para avisá-lo e lhe dar ordens para que fugisse para o Egito. José obedeceu imediatamente, e com Maria e Jesus fugiu para o Egito, onde permaneceu até a morte de Herodes, depois da qual, avisado novamente pelo anjo, ele não retornou a Belém, na Judéia, mas para Nazaré, na Galiléia. Debate de Jesus no templo. Tendo Jesus completado 12 anos, seus pais o levaram a Jerusalém para as festas de Páscoa, que duravam 7 dias. Terminadas as celebrações, José e Maria partiram para Nazaré, mas Jesus, sem que eles percebessem, permaneceu em Jerusalém. Depois de um dia de caminho, procuraram-no em vão entre os parentes e conhecidos, regressando em seguida aflitos para Jerusalém. Encontrando-o ao 3º dia no templo, sentado entre os doutores, ouvindo-os e interrogando-os, a mãe docemente lhe perguntou por que havia feito se procurar assim. A resposta de Jesus foi a primeira declaração de sua divindade. E por que me procuráveis?
Não sabíeis que preciso tratar das coisas de meu pai? Depois disso, voltou com eles para Nazaré. Deste ponto até a idade de 30 anos, nada de particular nos conta o Evangelho sobre ele, resumindo toda a história desse tempo nessas palavras. Jesus vivia obediente a Maria e José, e crescia em idade, sabedoria e graça diante de Deus e dos homens. Pelo fato de Jesus ter passado em Nazaré o tempo de sua vida privada, foi chamado mais tarde Jesus de Nazaré. Batismo de Jesus e seu jejum no deserto. João, filho de Zacarias e Isabel, destinado por Deus, como se disse, para ser o precursor do Messias e preparar os judeus para que o recebessem, havia se retirado para o deserto para viver uma vida de penitente. Chegado o tempo de dar início à sua missão, vestido de peles de carneiro e um cinto de couro na cintura, chegou às margens do Jordão e começou a pregar e batizar. Sua voz era: "Fazei penitência, pois o reino dos céus está próximo." Tendo chegado à idade de 30 anos, um dia Jesus se apresentou entre a multidão do povo, pois devia começar a manifestar-se ao mundo. João, que o reconheceu, quis primeiramente excusar-se, mas logo, vencido pela ordem de Cristo, batizou-o. Tendo Jesus saído da água, os céus se abriram, e o Espírito Santo, em figura de pomba, desceu sobre ele, e uma voz se ouviu, dizendo: "Este é o meu Filho muito amado." Recebido o batismo e guiado pelo Espírito Santo, Jesus foi para o deserto, onde passou 40 dias e 40 noites em vigílias, jejuns e orações. Foi quando quis ser tentado pelo demônio de várias maneiras, para nos ensinar a vencermos as tentações. Primeiros discípulos de Jesus e seu primeiro milagre. Depois desta preparação, Jesus deu início à sua vida pública. Voltou para as margens do Jordão, onde João continuava pregando. Este, ao vê-lo, exclamou: "Eis aqui o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira os pecados do mundo." Por este e por outros testemunhos em favor de Jesus, repetidos no dia seguinte, 2 discípulos de João resolveram seguir o Divino Mestre, que os manteve com ele naquele dia. Um deles, de nome André, encontrando-se com seu irmão chamado Simão, levou-o até Jesus, que olhando-o no rosto disse: "Tu és Simão, filho de João, de agora em diante te chamarás Pedro." E estes foram seus primeiros discípulos. Muitos outros, ou chamados por ele, como Tiago, João, Felipe e Mateus, ou movidos por sua palavra, resolveram segui-lo. A princípio não eram contínuos em seu empreendimento, mas depois de ouvir seus argumentos, retornavam para suas famílias e tarefas, e somente algum tempo depois deixavam tudo para não abandoná-lo jamais. Com alguns deles, foi uma vez convidado para um casamento em Caná, na Galiléia. Sua mãe Maria também havia sido convidada. Esta foi a ocasião em que, por intercessão de sua Mãe Santíssima, transformou uma grande quantidade de água em requintado vinho. Este foi o primeiro milagre de Jesus, pelo qual expressou a sua própria glória e confirmou na fé seus discípulos. Eleição dos 12 apóstolos. Entre estes discípulos, escolheu depois 12, chamados apóstolos, para que estivessem sempre com ele e para enviá-los a pregar, a saber, Simão, a quem ele havia dado o nome de Pedro, e seu irmão André,
Tiago e João, filhos de Zebedeu, Felipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, o cananeu e Judas Iscariotes, aquele que o traiu. Para chefe dos apóstolos, escolheu Simão Pedro, que seria naturalmente seu vigário na terra. Pregação de Jesus. Acompanhado dos apóstolos e outras vezes precedido por eles, percorreu por 3 anos toda a Judéia e Galiléia, pregando seu evangelho e confirmando sua doutrina com um número infinito de milagres. Normalmente, no sábado, entrava nas sinagogas e ensinava, mas apresentando-se a oportunidade, não desdenhava dar seus ensinamentos em qualquer lugar. Lemos com efeito que as turbas o seguiam e que ele não só pregava nas casas e praças, mas também ao ar livre, nos montes e desertos, na orla do mar e até mesmo no mar, subindo na barca de Pedro. O célebre Sermão das 8 Bem-aventuranças é chamado cabalmente Sermão do Monte, pelo lugar onde o pronunciou. Pregava mais pelo exemplo do que por palavras. Admirados de sua grande oração, os discípulos pediram-lhe um dia para que lhes ensinasse a orar, e Jesus lhes ensinou a sublime oração do Padre Nosso. Por várias razões, incluindo a capacidade para acomodar-se à maioria de seus ouvintes e a índole dos povos orientais, Jesus servia-se ordinariamente de parábolas ou ensinamentos semelhantes. São simples e sublimes as do filho pródigo, do samaritano, do bom pastor, dos 10 talentos, das 10 virgens, do homem rico, do administrador infiel, do servo que não perdoa, dos ramos da vinha, dos convidados às bodas, do grão de mostarda, do semeador, do fariseu e do publicano, dos trabalhadores, da cisânia e outras atualmente bem conhecidas dos bons cristãos que assistem à explicação do Evangelho que se faz nos domingos nas paróquias. Efeitos admiráveis da palavra e do poder do Redentor. Comumente, após seus discursos, enfermos de toda classe eram-lhe apresentados, mudos, surdos, aleijados, cegos, leprosos, e ele a todos lhes devolvia a saúde. Não apenas nas sinagogas ele derramava suas graças e favores, mas onde quer que estivesse, apresentando-lhe a ocasião, socorria os desgraçados que em grande número levavam-lhe de toda a Palestina e aldeias da região, espalhando até a Síria a fama de seus milagres. Levavam-lhe especialmente possuídos pelo demônio, dos quais não havia poucos naquela época, e ele os livrava dos espíritos malignos, que saíam gritando: Tu és o Cristo, o Filho de Deus. Por 2 vezes, com alguns poucos pães milagrosamente multiplicados, deixou fartas e saciadas as multidões que o seguiam pelo deserto. Às portas da cidade de Naim, ressuscitou o filho de uma viúva que levavam para enterrar. E pouco antes de sua paixão, ressuscitou Lázaro, que já cheirava mal na sepultura, pois estava morto há 4 dias. Infinito é o número de milagres, muitos deles famosíssimos, que operou nos 3 anos de sua pregação, para mostrar que falava como enviado de Deus, que era o Messias esperado pelos patriarcas e profetizado pelos profetas, que era o mesmo Filho de Deus. Tal se manifestou em sua transfiguração pelo resplendor de sua glória e pela voz do Padre, que o proclamava seu Filho muito amado. Em vista de tais milagres, muitos se converteram e seguiram-no. Muitos o saudaram,
e alguma vez pretenderam fazê-lo rei. Guerra aberta contra Jesus. Estes triunfos de Jesus, desde o início, despertaram a inveja dos escribas e fariseus, dos príncipes e sacerdotes e dos chefes do povo. Inveja que se intensificou em extremo quando ele começou a desmascarar sua hipocrisia e a reprovar seus vícios. Logo, passaram a persegui-lo e a desacreditá-lo até acusá-lo de endemoniado, procurando maneiras de fazê-lo cair em contradição para desautorizá-lo diante do povo e acusá-lo ao governador romano. Esta inveja foi sempre crescendo e se agravou ainda mais quando, depois da ressurreição de Lázaro, o número de judeus que creram nele aumentou grandemente. Então, deliberaram matá-lo, e o pontífice Caifás terminou com estas palavras: é necessário que morra um homem pelo povo, para que não pereça toda uma nação. Confirmando assim, sem saber, uma profecia, porque na verdade, através da morte de Jesus, o mundo seria salvo. Causa de ódio extremo: traição de Judas. Finalmente, o seu ódio veio à tona quando, perto da Páscoa, era a quarta que celebrava em Jerusalém depois de iniciada sua vida pública. A cidade, repleta de visitantes de toda parte para a festa, Jesus, sentado sobre um jumentinho, entrou triunfante e aclamado pelo povo, que com palmas e ramos de oliveira havia saído ao seu encontro, enquanto alguns estendiam suas vestes no chão e outros cortavam ramos de árvores e os espalhavam pelo caminho. Então os anciãos do povo, os príncipes dos sacerdotes e os escribas, reunindo-se em casa do pontífice Caifás, concordaram em prender Jesus às escondidas, com medo de que a multidão se revoltasse. A ocasião não se fez por esperar. Judas Iscariotes, possuído pelo demônio da avareza, ofereceu-se para entregar-lhes o divino mestre pela quantia de 30 moedas de prata. Última ceia de Jesus Cristo e instituição do sacramento da Eucaristia. Era o dia em que se deveria sacrificar e comer o cordeiro pascal. Chegando a hora marcada, veio Jesus para a casa onde Pedro e João, instruídos por ele, haviam organizado todo o necessário para a ceia e sentaram-se à mesa. Nesta última ceia, Jesus deu aos homens a maior prova de seu amor, instituindo o sacramento da Eucaristia. Paixão de Nosso Senhor Jesus Cristo. Terminada a ceia, nosso divino Redentor deixou a cidade acompanhado de seus apóstolos, dizendo-lhes pelo caminho as coisas mais ternas e dando-lhes os ensinamentos mais sublimes. Foi, segundo o seu costume, para o jardim do Getsêmani, onde, pensando em sua paixão próxima, orando e oferecendo a seu eterno Padre, suou sangue vivo e foi confortado por um anjo. Veio Judas, o traidor, à frente de um esquadrão de bandidos, armados com paus e espadas, e deu um beijo em Jesus, que era o sinal combinado para que fosse reconhecido. Jesus, abandonado pelos apóstolos, que haviam fugido de medo, viu-se, em seguida, preso e amarrado por aqueles carrascos, e com todo tipo de maus tratos foi arrastado primeiramente à casa de um príncipe dos sacerdotes chamado Anás, e depois a de Caifás, pontífice que naquela mesma noite reuniu o grande sinédrio, declarando Jesus réu de morte. Dissolvido o conselho de juízes, Jesus foi entregue aos carrascos, que durante aquela noite o injuriaram e o ultrajaram com bárbaros tratamentos.
Nessa mesma dolorosa noite, Pedro também amargurou o coração de Jesus Cristo, negando-o 3 vezes. Mas, tocado pelo olhar de Jesus, caiu em si e chorou seu pecado por toda a sua vida. Depois do amanhecer, havendo mais uma vez se reunido o sinédrio, Jesus foi levado para o governador romano Pôncio Pilatos, a quem o povo pediu a gritos que o condenasse à morte. Pilatos reconheceu a inocência de Jesus e a perfídia dos judeus. Tentou salvá-lo, e devendo dar liberdade ao malfeitor por ocasião da Páscoa, deixou ao povo que escolhesse entre Jesus e Barrabás. O povo escolheu Barrabás. Sabendo então Pilatos que era galileu, enviou a Herodes Antipas, de quem foi desprezado e tratado como louco, e depois devolvido vestido em uma túnica branca por escárnio. Por fim, Pilatos o fez flagelar pelos algozes, que depois de haver feito dele todo uma chaga, com um insulto atroz cravaram-lhe em sua cabeça uma coroa de espinhos, sobre os seus ombros um pano de cor púrpura, uma cana na mão, e dele escarneciam saudando-o por rei. Mas não sendo nada disto suficiente para abrandar a fúria de seus inimigos e da multidão amotinada, Pilatos condenou-o a morrer na cruz. Jesus, então, teve que carregar sobre as costas o duro madeiro da cruz e levá-lo até o Calvário, onde, despido, regado com fel e mirra, cravado na cruz e elevado entre 2 ladrões, mergulhado num mar de angústias e dores, depois de 3 horas de penosíssima agonia, expirou rogando por todos que o crucificavam, que nem por isso cessavam sua crueldade para com ele. Mesmo morto, transpassaram-lhe o coração com uma lança cruel. Nenhuma mente humana pode conceber, nenhuma língua é capaz de dizer o que Jesus teve que padecer na noite de sua prisão, nos diversos caminhos de um e outro tribunal, na flagelação e na coroação de espinhos, na crucificação e, sobretudo, em sua prolongada agonia. Somente o amor, que foi a causa, pode despertar uma pálida imagem de tudo isso nos corações agradecidos. Maria Santíssima assistiu com sobre-humana fortaleza à morte de seu filho, e uniu o martírio de seu coração às dores dele para a redenção da raça humana. O Pai Celestial fez que a divindade de Jesus Cristo resplandecesse em sua morte, como tinha feito em sua vida. Estando na cruz, o sol escureceu e a terra cobriu-se com espessíssimas trevas, e ao expirar, a terra tremeu com um espantoso terremoto, rasgando-se de cima a baixo o véu do templo, e muitos mortos, saídos dos sepulcros, foram vistos em Jerusalém e apareceram a muitos. Sepultura de Jesus, sua ressurreição e sua ascensão aos céus. Jesus foi crucificado e morreu num dia de sexta-feira, e na mesma tarde, antes do pôr do sol, descido da cruz, foi sepultado em um sepulcro novo, ao qual puseram selos e guardas, por medo de que seus discípulos o roubassem. Na madrugada do dia seguinte ao sábado, sentiu-se um grande terremoto. Jesus havia ressuscitado e saído glorioso e triunfante do sepulcro. Depois de aparecer a Maria Madalena, deixou-se ver pelos apóstolos para alentá-los e consolá-los. E alguns santos padres pensam que primeiro apareceu a sua Santíssima Mãe. 40 dias esteve ainda Jesus sobre a terra, depois de sua ressurreição, mostrando-se em várias aparições a seus discípulos e conversando com eles. Assim, fortalecia por meios milagrosos os apóstolos, confirmando-os na fé, comunicava-lhes coisas elevadíssimas
e dava-lhes as últimas instruções, até que, aos 40 dias, reunindo-se no Monte das Oliveiras, e tendo-os abençoado, diante de seus olhos ascendeu da terra e subiu aos céus. Vinda do Espírito Santo. Pregação dos apóstolos. Os apóstolos, seguindo as ordens de seu divino mestre, recolheram-se em seguida no cenáculo em Jerusalém. Ali, durante 10 dias, esperaram em oração ao Espírito Santo, que Jesus havia prometido, e que desceu sobre eles em forma de línguas de fogo na manhã do 10º dia, chamado Pentecostes. Eles então transformaram-se em outros homens. Começaram de repente a falar em outras línguas, conforme o mesmo Espírito Santo os impelia a falar. Naqueles dias estavam visitando Jerusalém judeus de todas as nações. Uma multidão deles veio para testemunhar o prodígio. E em um sermão que fez São Pedro sobre as profecias cumpridas na pessoa de Jesus Cristo e os milagres operados por ele, 3.000 ouvintes foram convertidos. Alguns dias depois, o mesmo Pedro, junto com o apóstolo São João, depois de uma cura milagrosa de um aleijado de nascimento, falando para a multidão de judeus, trouxe a fé para outros 5.000. Não só em Jerusalém, mas por toda a Judéia, onde pregavam os apóstolos, crescia o número de crentes. Mas então os anciãos do povo e os príncipes dos sacerdotes começaram a perseguir os apóstolos, e repreendendo-os duramente, ordenaram-lhes para que não falassem de Jesus. Eles responderam: não podemos nos calar sobre o que temos visto e ouvido. Julgai por vós mesmos se é lícito obedecer a homens, desobedecendo a Deus. Foram presos, contudo, e maltratados. Mataram apedrejado ao diácono Santo Estevão. E os apóstolos, alegres por se virem dignos de sofrer por Jesus Cristo, mais ainda encorajavam-se a pregar, e o número dos que se convertiam crescia ainda mais. O apóstolo Paulo. O mais célebre dos convertidos ao Evangelho foi Saulo, chamado depois Paulo, natural de Tarso, que foi primeiro inimigo furioso e perseguidor dos cristãos, e depois, tocado pelo poder divino, tornou-se o vaso de eleição e o trabalhador mais zeloso dos apóstolos. Inacreditáveis são os meios, provações e tribulações deste milagre da graça para dar a conhecer o nome e a doutrina de Jesus Cristo aos gentios, onde é chamado Doutor dos Gentios. Pregando a fé, não com o aparato da sabedoria humana, mas com a virtude de Deus, que era confirmada com milagres, convertia os povos, embora fosse constantemente acusado pelos inimigos da cruz de Cristo. Estas acusações providencialmente o levaram para Roma, onde pôde pregar o evangelho aos judeus que ali residiam e aos gentios. Depois de outras peregrinações, retornou a Roma, e lá, coroando sua vida apostólica com o martírio, foi decapitado sob Nero, o mesmo que fez crucificar São Pedro. Deixou-nos 14 cartas, escritas a maior parte para as várias igrejas que fundara, e que são outro sinal da missão apostólica a ele confiada por Jesus Cristo, pois, como observou Santo Agostinho, estão escritas com tanta elevação, lucidez, profundidade e unção que revelam o Espírito de Deus. Dispersão dos apóstolos por todo o mundo. Depois de ter pregado o Evangelho na Judéia, segundo o mandamento de Jesus Cristo, os apóstolos se separaram e foram pregar por todo o mundo. São Pedro, chefe do colégio apostólico, dirigiu-se para Antioquia.
onde os que criam em Jesus Cristo começaram a ser chamados cristãos. De Antioquia foi para Roma, e ali estabeleceu sua sede, sem trasladá-la para outro lugar. Ele foi bispo de Roma, e na mesma cidade terminou sua vida como indicado acima, com glorioso martírio, sob o imperador Nero. Os sucessores de São Pedro na sede Roma herdaram o supremo poder de mestre infalível da Igreja que o Senhor lhes conferia. Fonte de toda jurisdição, protetor e defensor de todos os cristãos. Por esta razão são chamados pelo nome de papas, que quer dizer pais, e sucedem-se ininterruptamente na cátedra de Pedro até os dias de hoje. Todos os apóstolos, concordes e unânimes em comunhão com Pedro, pregavam por todas as partes a mesma fé. Os povos se convertiam e abandonavam a idolatria, de modo que em breve o mundo estava cheio de cristãos, para cujo governo os apóstolos foram nomeados bispos para continuarem seu mistério.